Lula sobre a prisão do general Braga Neto. E o que o presidente falou ao senhor sobre a respeito? Ambiente na chuva. Evidentemente, isso era uma coisa que já se esperava. Todo mundo esperava. Há um constrangimento, há um espírito de corpo de cada força, mas já se esperava. Nós desejamos que todos esses que estão envolvidos respondam à justiça. Nós não sabíamos, poucas pessoas acreditam que nós não somos avisados. Na véspera, o general Tomás me telefonou às 10 horas e disse: a Polícia Federal avisou que amanhã vão ter 2 operações em casa de 2 militares, uma no Rio e uma em Brasília. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive se manifestou no domingo sobre essa prisão. A postagem de Jair Bolsonaro logo após a prisão de Braga Neto é vista e analisada por militares como um aceno para que o general não faça delação premiada de forma alguma. A informação é da colunista Andréia Sadi, da Globo News. Abre aspas. Empresários bolsonaristas defendem um golpe em caso de vitória de Lula. Isso foi uma reportagem publicada lá no site Metrópolis, falando justamente de uma troca de mensagens num grupo de WhatsApp chamado Empresários e Política, que foi criado lá em 2021. Numa das mensagens, o empresário José Cury, que é dono do shopping Barra World, diz: prefiro o golpe do que a volta do PT. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de dezembro de 2024. São 9 horas da manhã. Às 6h15 do sábado, dia 14, o ministro da Defesa, José Múcio, recebeu a mesma notícia privilegiada que Bolsonaro, mas suas reações foram bem diferentes. A prisão de Braga Neto tem ampliado a tensão no entorno de Bolsonaro. Aliados já se preocupam até com o fato de Moraes ter informado ao Supremo que seguirá trabalhando normalmente durante a parada de fim de ano do Judiciário. Militares que trabalharam com Braga Neto apontam 3 motivos principais para sua guinada política radical. Primeiro, o combo de poder e benesses ofertado a ele por Bolsonaro. 2, a convivência cotidiana com o mesmo Bolsonaro. E 3, a lealdade cega, surda e burra do Braga Neto para com o ex-presidente. O fato é que a chapa da extrema-direita à presidência em 2022 é indissociável da tentativa de golpe. Em outubro do ano passado, o TSE declarou inelegíveis Bolsonaro e Braga Neto por abuso de poder no bicentenário da independência em 2022. Não é por outra razão que a troca de advogado do general 4 dias depois da sua prisão teve influência direta do entorno de Jair Bolsonaro, que se dispôs, em desespero, a angariar recursos para ajudar a pagar um advogado renomado, o que, se acontecer, será visto pelas autoridades como tentativa de suborno. Alguns fatos, porém, mostram que não é possível relaxar. Há forças trabalhando para evitar que Bolsonaro faça, sim, uma delação, pois ele não é o chefe final de tudo isso, por incrível que pareça. Brincaram dizendo que Bolsonaro só poderia delatar Deus, mas o fato é que alguns semideuses endinheirados é que permitiram a esse homem fazer tudo o que fez. E, de repente, Bolsonaro pode querer falar. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. A conversão de Braga Neto de burocrata discreto a bolsonarista radical volta à baila com a prisão dele. Os militares dizem que poder, benesses e lealdade ajudam a explicar a guinada. Desde quando alcançou projeção nacional a ser nomeado interventor federal da segurança pública no Rio em 2018, pelo então presidente Michel Temer, Braga Neto chamava atenção pela reserva, não é, e discrição. Assumiu a missão a contragosto, era uma intervenção, uma cartada política de Temer, que via sua popularidade em ruínas e foi obrigado
pelo então comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, a ocupar a função que naturalmente caberia ao comandante militar do Leste. Braga Neto sempre ressaltou ter ojeriza a ser fotografado, sua trajetória no Exército foi marcada por um perfil burocrático e se transformou no golpista em que se transformou por influência de Bolsonaro. Não vamos aí minimizar, não é o que Braga Neto fazia, era um jogo de interesses, mas quem incentivou o Braga Neto a virar o Braga Neto de hoje foi Bolsonaro. O fato é que o Braga Neto se manifestou agora após ser indiciado pela PF e ele diz, ele que é alvo de informações de delação do Mauro Cid, ele diz que é alvo de informações indevidas no inquérito da Polícia Federal que apura os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. O chefe da Casa Civil e ministro da Defesa no governo Bolsonaro foi indiciado e agora a situação dele o leva até a contingência de, se vir encurralado, falar o que sabe. O fato também é que tanto o Bolsonaro quanto o Braga Neto são parceiros numa aventura que terminou como você está vendo. Em outubro do ano passado, o TSE declarou os dois inelegíveis por abuso de poder no bicentenário da independência. O então candidato à reeleição nas eleições de 2022 e seu vice na chapa foram punidos com multas por conduta vedada. Muitos devem ter visto um vídeo que eu já publiquei aqui diversas vezes, em que o Bolsonaro usou o desfile da independência em Brasília, com aviões, com tanques, com toda a estrutura do Estado brasileiro, para fazer campanha eleitoral no 7 de setembro de 2022, em plena eleição, a menos de um mês da eleição em primeiro turno, não é? E por causa disso, ele e o Braga Neto ficaram inelegíveis. Então, o que acontece com um está intimamente ligado ao que acontece com o outro. E a influência de Bolsonaro na troca de advogado de Braga Neto mostra isso. O Bolsonaro praticamente ofereceu suborno ao Braga Neto, de diversas formas. Ele ofereceu esse suborno. Primeiramente, ele logo fez a declaração que você viu, dizendo que a operação contra Braga Neto não tinha sentido, porque as investigações tinham acabado e como é que ele vai interferir em investigação que já acabou? Como se ele não tivesse interferido no decorrer da investigação, né? Ficou demonstrado pela denúncia da Polícia Federal que ele interfere há bastante tempo e, além do que, a investigação não acabou coisa alguma. O que houve foi o indiciamento do Bolsonaro, do Braga Neto e mais 38, o que não quer dizer que não venham a existir novos indiciados e que a investigação acabou. A investigação ela nem precisa acabar para que o Bolsonaro e o Braga Neto sejam condenados pela justiça. Eles podem muito bem ser condenados pela justiça e a Polícia Federal lá na frente apurar mais alguma coisa. A investigação ainda tem pontos que precisam ser esclarecidos e pode haver muito mais crimes. E entre esses crimes é o seguinte: o Bolsonaro atendia a interesses. E nós vamos tratar disso no final desta eleição. Mas o Bolsonaro, como aqui o Blog da Cidadania também denunciou, não é? Essa foi a nossa análise que foi denunciado por um entendimento da minha parte em relação a essa oferta do Bolsonaro. Veja só,
A influência do Bolsonaro na troca do advogado de Braga Neto. Novo advogado já defendeu o ex-presidente da Caixa, acusado de assédio, e negociou delação de empreiteiro com a Lava Jato. Interlocutores de Braga Neto afirmam que a troca do advogado do general, 4 dias depois de sua prisão, teve influência direta no entorno de Bolsonaro. A avaliação do grupo que cerca o Bolsonaro é que o defensor anterior não tinha estatura para lidar com o tamanho do problema que o militar enfrenta no inquérito do golpe e que seria importante ter um advogado medalhão na causa. O entorno do Bolsonaro fez o recado chegar à família e Braga Neto. Aliados do ex-presidente, inclusive, se dispuseram a angariar recursos para ajudar a pagar um advogado renomado para o Braga Neto. Ou seja, o Bolsonaro está se oferecendo para pagar o advogado do Braga Neto para ele não fazer delação. Isso é crime e é prova do desespero que ele sofreu e que essa matéria aqui retratou ontem. Como a prisão de Braga Neto tem ampliado a tensão no entorno de Bolsonaro. Aliados já se preocupam até com o fato de Moraes ter informado ao STF que seguirá trabalhando normalmente durante a parada da corte. Não só o Moraes, como pior do que o Moraes, o Procurador-Geral da República, que os bolsonaristas votaram em peso nele em dezembro do ano passado, Paulo Gonet. E assim como os bolsonaristas acreditaram no Bolsonaro, teve gente até na esquerda que acreditou que o Gonet ia aliviar com o Bolsonaro, não ia fazer nada, sendo que o Gonet só está no cargo onde ele está porque o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes pediram ao Lula para nomear o Gonet, porque ele seria capaz de conduzir de uma forma competente o processo de persecução penal de Bolsonaro. Não é? Às 6h15 do sábado, dia 14, o ministro da Defesa, José Múcio, recebeu um telefonema do comandante do Exército, general Tomás Paiva, para comunicar que estava em curso um momento ímpar na história do Brasil. A Polícia Federal estava no apartamento de Walter Braga Neto, no Rio de Janeiro, para prender aquele que é um dos 19 generais de 4 estrelas que o Brasil tem, o mais alto nível da hierarquia do Exército. Foi a primeira vez no país que um oficial com tamanha graduação teve a prisão determinada pela Justiça. Antes, outras detenções só haviam ocorrido em períodos de turbulência institucional. Também foi o momento em que as investigações sobre a trama golpista urdida no final de 2022 para impedir a posse de Lula chegaram mais perto de Bolsonaro. Braga Neto não era só um militar de alta patente, ocupou os ministérios da Defesa e da Casa Civil durante seu governo e mais tarde acabou escolhido candidato a vice na sua chapa presidencial. O baque é o maior sofrido pelo ex-presidente desde que a investigação chegou a outro militar graduado, o tenente-coronel Mauro César Cid, seu ex-ajudante de ordens. Peça-chave, Cid concordou em fazer delação e forneceu depoimentos e provas que levaram à prisão de Braga Neto e ao indiciamento dele, de Bolsonaro e mais 38 pessoas por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Amplamente citado no relatório final da Polícia Federal, divulgado em 21 de novembro, como peça-chave na conspiração golpista, Braga Neto foi preso só 3 semanas depois, o que ajudou a elevar tensão em outros investigados no caso, sobretudo o Bolsonaro. Segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a medida só ocorreu agora porque ficou evidenciado que o general tentou obstruir as investigações graças ao depoimento recente de Mauro Cid. A preocupação se explica porque só Bolsonaro está acima de Braga Neto na hierarquia dos envolvidos na suposta trama. Então o Bolsonaro surtou. A primeira coisa que o Bolsonaro fez foi soltar uma nota. Ninguém do PL, nem os filhos dele, nem a família, ninguém tinha dito um A. O Bolsonaro, que não costuma se manifestar tão rápido, veio a público dizendo aquela história de que o Braga Neto não podia atrapalhar uma investigação que já tinha terminado. Foi o que ele conseguiu pensar de uma hora para outra, em seguida se propôs, como fica claro nesses dados que vazaram após a prisão do Braga Neto, o Bolsonaro se propôs a pagar o advogado do Braga Neto. Quem
Se você conhece algum advogado, pergunta a ele, algum advogado criminalista, pergunte a ele sobre o que significa isso. Isso é tentativa de suborno, comprar o silêncio de Braga Neto. Algumas horas depois da prisão, o ex-presidente saiu em defesa do ex-auxiliar por meio de um post nas redes sociais no qual criticava a decisão de Moraes. Como alguém pode ser preso por obstruir investigações já concluídas? Disse, citando o relatório da PF enviado ao STF. O inquérito, porém, segue aberto. Tanto é que os investigadores coletaram o celular de Braga Neto e mais de 10 pendrives do coronel Flávio Pellegrino, seu ex-assessor, considerado o Mauro Cid de Braga Neto. Além disso, como o caso está com o PGR, Paulo Gonet, que pode pedir apuração complementar, não terminou nada, absolutamente nada. Depois da reação imediata de Bolsonaro, ele e o seu entorno adotaram silêncio. Por orientação jurídica, até Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido ao qual o Braga Neto se filiou para disputar a eleição de 2022, anunciou que não daria mais entrevistas. Os filhos do Bolsonaro ficaram calados também. Só o Bolsonaro se manifestou porque ele precisava dizer alguma coisa. Então, o que vem a público aqui é que ele teve uma reação de desespero, não é? O que diz, no fim das contas, essa matéria é que o Bolsonaro teve uma reação de desespero ao ver o Braga Neto sendo levado para a cadeia. E também aí, em seguida, começam a acontecer coisas que fazem com que o Bolsonaro esteja em um estado de pânico. O PGR recusou o pedido da defesa, falou que o Braga Neto vai continuar preso, não é? O parecer do PGR foi enviado ao STF pedindo que não solte o Braga Neto de jeito nenhum, porque ele vai para cima das investigações, e tanto a Polícia Federal como a PGR, como o próprio Alexandre de Moraes, dizem que o Braga Neto é uma pessoa, olha o termo que foi usado, perigosa. Ou seja, se o Braga Neto é perigoso, o que o Bolsonaro é? 2 meses, e o fato é que nada disso que está acontecendo no Brasil significa que está tudo resolvido, que está tudo dominado. O risco para esse país ainda é grande. Por quê, minha amiga, meu amigo? O Bolsonaro, você vai achar incrível, ninguém disse isso até agora, mas eu digo. Dizem que o Bolsonaro não pode fazer delação, vai delatar quem? Deus? Uma ova. Teve gente que esteve por trás do Bolsonaro. E sem essa gente, o Bolsonaro não teria feito tudo o que fez. 2 meses após o desbloqueio, primeiro ele tem a rede social X, onde ele reina absoluto. E o X segue como palco de desinformação em meio à retomada do debate público, ameaçando ministros do Supremo através de posts privilegiados do dono do X e através de espaço para mentiras de todo tipo, fake news de todo tipo. Como se não bastasse, o Mauro Cid diz que o Braga Neto recebeu dinheiro do pessoal do agronegócio para dar o golpe. Então você veja, é gente que está bancando o bolsonarismo, que bancou a tentativa de golpe. Na Bolsa de Apostas da Faria Lima, o Bolsonaro bombava em 2022 e até hoje foi feita uma pesquisa recentemente de intenção de voto para 2026. O Bolsonaro tem mais de 80% na Faria Lima, no mercado financeiro, no tal mercado que estava sabotando o preço do dólar. Mas, se nada disso basta, isso aqui deveria bastar. Empresários defenderam golpe de Estado em mensagens de WhatsApp em 2022. O ministro Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão contra Luciano Hang, Afrânio Barreira Filho, Luiz André Tissot, Marco Aurélio Raimundo, José Isaac Pérez, Ivan Robel, José Cury e Maier Joseph Negri. Esses empresários todos aqui que você está vendo. Então, minha amiga, meu amigo,
esses empresários, eles são aqueles que financiaram o golpe, esses e outros. E houve uma investigação, depois acabaram aliviando para eles, mas o fato é que essa gente é muito ligada a tudo que aconteceu no Brasil, financiou, deu dinheiro, deu apoio, deu tudo o que foi necessário para que fosse tentado um golpe de Estado no país. O agronegócio colocou caminhões para bloquear estradas. Então aí essa investigação está longe de terminar, porque tem muito empresário grande, muito grande, banqueiro, impune nessa história. Mas isso já é outra história. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.